As 5 linguagens do amor não existem. Na verdade, esse livro poderia até ser chamado de Amor para Idiotas, do tanto que ele simplifica e infantiliza o amor, que é um sentimento tão complexo e que, bom, acredito que ninguém aqui tenha 15 anos e deveria ter a maturidade de entender isso. Meu nome é Thiago Medazzi e vamos ter aqui um papo sério. As 5 linguagens do amor são formas e expressões que as pessoas supostamente usam para expressar seu amor, carinho e afeto pelo outro. Elas foram desenvolvidas em um livro com o mesmo nome, de autoria de Gary Chapman, um pastor batista norte-americano e terapeuta de casais. Chapman relata em seu livro que, nos seus anos de experiência como terapeuta de casais, ele constatou que existem 5 formas em que os casais, em que as pessoas expressam o seu amor e como elas gostam de serem amadas. Essas 5 formas são palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar presentes, atos de serviço e toque físico. Ele ainda relata que pessoas diferentes têm diferentes formas de expressarem amor e também podem ter mais do que uma. Eu, por exemplo, posso gostar muito de receber e dar presentes, mas também eu posso gostar muito de toques físicos. Diferente de uma parceira minha, que ela pode gostar muito de tempo de qualidade, mas não ligar tanto assim para dar presentes ou toque físico. Então, essa complexidade, essas diferentes formas de se comunicar podem gerar alguns atritos, mas também pode resolver conflitos dentro do relacionamento, caso você entenda como que o outro expressa o amor e como que o outro recebe ou entende esse recebimento de amor. Mas será que a gente pode reduzir relacionamentos dessa forma? De almas sinceras à união sincera. Nada há que impeça. Amor não é amor se quando encontra obstáculos se altera ou se vacila no mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfanje não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. Para Shakespeare, o amor era isso. Esse sentimento intenso, misterioso, esse sentimento complexo, multifacetado, esse amor tão intenso, tão, sabe, forte. Como que nós podemos reduzir isso a apenas 5 linguagens? Eu não consigo entender como, sinceramente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda assim que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Esse trecho é do 13º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve a carta aos Coríntios porque aquela igreja, aquela comunidade, vivia uma disputa de dons espirituais. Era uma igreja muito problemática, mas vamos centralizar nessa parte. Era uma igreja que disputava muitos dons. Ai, eu quero profetizar. Ai, o dom da profecia é melhor. Não, o dom de visões é melhor. O dom de cura era melhor. Mas Paulo escreve essa carta, né, mais especificamente esse capítulo, para dizer à igreja que o maior dom de todos é o amor.
que se você não tiver o amor, não adianta você ter generosidade com os pobres, não adianta você profetizar, não adianta você curar, ressuscitar mortos, não adianta você fazer nada disso, porque sem amor, nada vale a pena. E o amor é isso, é esse sentimento intenso de entrega, de sacrifício, de bondade, de paciência, de cura, de respeito, tudo o que nós ouvimos até aqui. Esse é o amor. O amor é sacrificial. O amor, de acordo com a Bíblia, é um sacrifício, mas não é só um sacrifício. É um modo de viver, é uma escolha, é você conscientemente viver aquele amor, aquele cuidado, aquela entrega, aquele sacrifício, aquela paciência, aquele respeito, assim como o Senhor, assim como Cristo nos amou. Então é esse tipo de amor que a Bíblia cita para nós. Bom, obviamente, é um tema muito antigo e nós tivemos vários filósofos, nós tivemos Platão, nós tivemos, enfim, vários escritores que citaram as suas perspectivas sobre o amor. E muitos deles citaram de uma maneira muito complexa, e de fato, é um sentimento muito complexo. É complexo demais. Como reduzir isso a 5 linguagens? Como dizer que um relacionamento acaba porque o outro não recebeu presente? Ou porque não recebeu um tempo de qualidade? É uma leviandade, é uma simplificação, é uma infantilização de algo tão profundo e tão complexo que é inexplicável. Nosso problema é que somos incapazes de tolerar a diferença do outro. Sabe qual o motivo desse papo de 5 linguagens ser besta? Porque cada um de nós tem seu próprio idioma. Cada um de nós vive em um mundo próprio e quando nos relacionamos com o outro é como uma incursão alienígena. Conhecer o outro é conhecer outro universo e se deixar ser conhecido. Um relacionamento é construído em base de entrega, de comunicação, de vulnerabilidade.